Oiê! Estou entrando aqui ao vivo para fazer a leitura da Bíblia com vocês. A Bíblia 365. Então, eu vou ler janeiro, para quem já sabe, né? Estou atrasada porque chegou no dia 13. Então, vou tentar ler um pouquinho mais hoje, mas vou salvar em algumas lives. Então, continuando em Gênesis, lá no Velho Testamento. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor. Todos se uniram e falavam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuseram a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles prepararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e a espalhou pelo mundo. Este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Eber. Depois do nascimento de Eber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug, que depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão, Naor e Arã. Este é o relato da família de Terá, pai de Abraão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abraão como Naor se casaram. A mulher de Abraão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã, Iscá, eram filhas de Arã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinham filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abraão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e seu neto Ló, filho de seu filho Arã, e se mudou de Ur dos caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali.
Terá viveu 205 anos e morreu, enquanto ainda estava em Harã. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor havia... Vamos virar. Como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na terra montanhosa, entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro, aproximando-se da fronteira do Egito. Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas, por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Abraão saiu do Egito e subiu para o Negueb, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negueb prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente. E Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Agora, vou passar lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 26, lá no Novo Testamento. Certo dia, quando Jesus viu as multidões se ajuntavam. Subiu à encosta do monte e ali sentou-se.
Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres do espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todas as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com as pessoas e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Agora, vou ler a parte dos Salmos, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com fala. O Senhor, ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção a meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos.
Os orgulhosos não terão lugar em tua presença, pois odeias todos que praticam o mal. Tu destrói os mentirosos, o Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa. Adorarei em seu templo com profunda reverência. Conduz-me pelas tuas justiças, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu os siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara os culpados, que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegre-se, porém, todos que em ti refugiam. Que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos. Com teu favor, os proteges como um escudo. Agora lá em Provérbios, capítulo 1, versículo de 24 a 28. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como o furacão, e a angústia e a aflição os dominarem, quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Então, esse é o dia 5.